convidado hoje aqui no Jornal 96 é o empresário Luiz Barcelos, diretor institucional da Agrícola Famosa. A gente vai conversar, entre outros assuntos, a questão da exportação, né, do melão, do nosso melão, para o mercado chinês. Bom dia, Luiz. Bom dia, Diógenes. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Bom dia aos ouvintes. Luiz, foi uma grande conquista para a economia do Rio Grande do Norte. Explica para a gente. Foi uma grande conquista de fato. É um trabalho que já vinha fazendo há 7 anos, junto às autoridades em Brasília, do Ministério da Agricultura, para conseguir a abertura desse mercado. Para o ouvinte entender um pouquinho o que a gente fala em abertura do mercado, quando a gente exporta um produto fresco, como a fruta, que não passa por um processo, existe o risco dessa fruta, ao chegar no outro país, levar uma praga para lá. Então, as autoridades fitossanitárias do país que vai receber tem que fazer um processo chamado análise de risco de praga, ou seja, eles vêm aqui, identificam quais são as pragas que tem, e a partir daí se estabelece um protocolo que eles chamam, que são as medidas mitigatórias para que essas pragas eventualmente não viajem junto com a fruta. São as barreiras fitossanitárias. As barreiras fitossanitárias, muitas vezes são barreiras comerciais e que se disfarça com essas barreiras fitossanitárias, né? Então você tem que tem muitos interesses por trás disso. Às vezes não é só realmente a questão fitossanitária. Mas no caso da China demorou muitos anos, 7 anos, mas já tinham vindo aqui a primeira missão deles há 4 anos atrás, identificar quais eram as pragas e tal. E depois de todo esse trâmite, já com a aproximação do atual governo federal junto com o governo chinês, onde estão se estreitando os laços comerciais, esse processo avançou. E em novembro do ano passado, quando o Xi Jinping esteve aqui na reunião dos BRICS, junto com o presidente Bolsonaro, então foi assinado o protocolo, que seja essas medidas mitigatórias. Dentro dessas medidas mitigatórias estava a visita de uma comissão que esteve aqui em janeiro para testar uma área livre. Na verdade, a única praga do melão é uma mosca chamada Nastrefa grandes, que nós temos uma área aqui na região de Mossoró que ela é livre, reconhecida internacionalmente, Estados Unidos, Chile, Argentina, que essa área não tem essa praga. Nós temos que ter armadilhas a cada 5 hectares, tem todo um processo, um feromônio para atrair as moscas. Toda semana essas armadilhas são levadas à universidade, à UFERSA, e os professores lá analisam e atestam que não existe a incidência dessa mosca. E tem as barreiras nas estradas para fiscalização e evitar que melões de fora da área entrem dentro da área livre e eventualmente possa contaminar. Então eles vieram auditar todo esse processo e nós fomos aprovados, e foi muito rápido, inclusive, essa fase final, que já na volta, nós encerramos essa missão dia 17 de janeiro, uma sexta-feira. Foi agora, recentemente, inclusive eles estiveram visitando a Agrícola Famosa. Exato, estiveram lá com a gente, encerrou a visita no dia 17, era uma sexta-feira, e disse: olha, no meu voo, como é um voo muito longo, vou fazer o relatório, porque já na semana seguinte começava o Ano Novo Chinês. E aí ele disse: não, vou tentar acelerar, e realmente 2 dias depois que eles voltaram já foi publicado, e efetivamente esse mercado agora está aberto. Significa, nós já podemos mandar fruta para a China. Vai nosso melão, e o que é que vem de lá? Nesse Luiz? Processo teve a troca, né, da pera de lá para cá. Eles queriam a maçã, mas como o Brasil produz muita maçã, para não prejudicar a produção local, nós substituímos pela pera. Eles não queriam só comprar, tem que ter essa troca. Tem né? que ter essa troca. Eles queriam que a gente abrisse uma fruta. É a primeira vez que o Brasil abre uma fruta chinesa, é a primeira vez que a China abre uma fruta para o Brasil. A primeira fruta que está habilitada para mandar lá o nosso melão. Então a pera também está habilitada para vir. E a ideia, obviamente, é que o navio que leve uma fruta traga a outra, porque são distâncias muito longas, caros, né? Então a gente tem que tentar fazer essa logística para abaixar o preço. Antes da gente falar do impacto econômico, né, dessa novidade importante para a economia do Rio Grande do Norte, eu lhe pergunto: vai o nosso melão, vem a pera. Nesse momento de coronavírus, a gente está vivendo aí inclusive estagnação nos negócios chineses há cerca de um mês. Isso vai atrapalhar o início dessa operação, Luiz? Vai, atrapalhou um pouco sim, que infelizmente logo que nós abrimos o mercado, né, porque agora começam as questões comerciais, né? Qual vai ser a logística, quais serão as variedades, quem serão os parceiros comerciais. E aí veio os contratos, né? Só que em seguida veio essa questão do coronavírus. Então, semana passada, em Berlim, teve a maior feira do setor mundial de fruticultura, e nós mesmos tínhamos várias reuniões com chineses lá, que no fim acabou não acontecendo porque eles não conseguiram sair da China por conta dos aviões que tinham sido cancelados. Hoje tem restrição para sair. Então nós não conseguimos avançar como a gente queria. A ideia já era agora no mês de fevereiro mandar algumas amostras via aérea
para que agora também a gente entra na entre-safra do nosso melão, com o período de chuva, mas a partir de agosto já começar a mandar já efetivamente volumes maiores. Até agosto você acha que esse problema de saúde sim, né? seja controlado? Na verdade é controlar esse vírus. Exato, né? Eu acho que até lá, esperamos, né, que até agosto essa situação já esteja mais controlada, mais tranquila e que a gente possa então começar as primeiras amostras. Mas sem dúvida a gente acabou perdendo aí uns 6 meses por conta desse problema de saúde, mas acho que para quem esperou 7 anos, 6 meses aí passa rápido. Gerlane Lima. Bom dia, Luiz Barcelos. A exportação do melão para a China requer mais produção. Como é que está aí essa produção do melão, que aquece também o mercado de trabalho? Como é que fica essa situação? Tá certo. O melão brasileiro todo é produzido aqui na Chapada do Apodi, né, naquela região de Mossoró. E nós temos aqui uma produção em torno de 20 mil hectares por ano. Desses 20 mil, 10 mil ficam para consumo brasileiro e outros 10 mil vai para a Europa, no inverno deles lá. Hoje. Essa configuração hoje, né? Essa é a configuração de hoje. A China planta só para consumo próprio 430 mil hectares, né? Então, um volume muito superior ao nosso, todos eles, todo consumido lá. A conta que a gente tem feito é o seguinte: se a gente conseguir atender um mercado de 10%, apenas 10%, no inverno deles, quando eles não produzem, porque está muito frio, nós estamos falando de algo em torno de 40 mil hectares. Isso. Tem 20 mil, mais 40. Vamos triplicar. Temos que triplicar, assim, vamos dizer, de 5 a 10 anos, para atender apenas 10% do mercado chinês. Nós teríamos que triplicar. Essa é a meta, Luiz. Eu acho que esse é um número bastante razoável, né? Quando a gente fala em China, tudo pode ser muita surpresa, né? Pode ser muita surpresa. Eu acho que se falar em 10% é um número, porque a China não importa melão de nenhum outro país, e o melão é uma fruta muito popular, muito consumida, diferente do Brasil. O melão aqui é mais consumida pela classe A e B, é uma fruta muito cara. O melão lá e a melancia é como se fosse a banana nossa aqui. É um produto que é muito consumido, muito popular. Então, a gente falando de 10% é um número bem pé no chão, bem tranquilo. Essa é a meta. E aí você fala em triplicar, nós geramos uma pessoa por hectare de emprego. Nós temos 20 mil pessoas direto hoje. Então, nós estamos falando em gerar mais 40 mil empregos diretos, fora os indiretos. E em termos de números, valores, doletas. Desses 10 mil hectares, vamos falar assim, o equivalente ao que a gente exporta. O ano passado, o Rio Grande do Norte liderou as exportações de frutas do Brasil todo em torno de 158 bilhões de dólares, né? Então, se a gente falar em triplicar isso, né, a gente está indo para 450 milhões de dólares. Então, se você fizer com a cotação de dólar hoje, dá mais de 2 bilhões e meio de reais, que vem para a economia do Estado, gera imposto, gera emprego, circula e, sem dúvida nenhuma, é muito bom para a economia. Agora vamos para outro ponto dessa equação, a questão da logística, o escoamento dessa produção. O nosso porto de Natal e as outras vias de exportação vão dar conta? Pois é, esse é o grande desafio agora. O primeiro grande desafio é a gente ter uma logística que atenda, dentro de um prazo razoável, as exigências da fruta. Ela tem uma vida útil depois de colhida em torno de 40 a 45 dias. Hoje nós não temos nenhum serviço que vá daqui para a China direto. Nós temos que mandar nossa fruta ou para Santos, ou para a Espanha e de lá pegar outro navio. Tanto um caminho quanto o outro, a fruta demora em torno de 40 a 45 dias para chegar lá, portanto não chegaria em bom estado de comercialização. Então nós temos que trazer um navio que tenha uma rota direta. E aí começa o desafio. Já tem alguma coisa em vista? Pois já estamos conversando com algumas companhias, mas o problema é aquela história de quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha, porque a companhia, para vir, ela quer ter um volume. E você não começa abrindo o mercado mandando um volume de um navio semanal. Você começa com um volume pequeno. Então, com o volume pequeno, o navio não quer vir. Sem vir o navio, você não começa a aumentar o volume. Então, alguém tem que dar esse primeiro passo e nós estamos aí mostrando o potencial e convencendo as companhias de que elas têm que arriscar, investir também, como todos nós da cadeia produtiva vamos ter que fazer investimentos para que a gente consiga, então, depois ter um navio aqui frequente que vá daqui para a China em torno de 30 dias, se ele for direto. Esse é um primeiro desafio, porque tem que ser via marítima. Via aérea é muito caro e não viabiliza o custo do melão. Então, o primeiro ponto é esse. Porto de Natal. É um porto que tem suas limitações, é um porto pequeno, mas, por outro lado, é o porto que mais exporta fruta também de todo o Brasil. O fato dele ser um porto menor, como a fruticultura é muito perecível,
nós temos ali um serviço que nos atende muito bem, ou seja, as autoridades portuárias, a Receita Federal, o Ministério da Agricultura, sabem, né, já trabalham com isso há muito tempo, sabem da necessidade, da urgência, então flui muito bem a questão lá. Eu sei que, por exemplo, exportador de frutas em Santos sofre muito, porque você imagina o que é 10 contêineres de melão no meio daquele porto lá. A grandiosidade. Então, isso por um lado é uma vantagem, mas por outro lado, nós temos que investir para melhorar essa infraestrutura. Tem um problema de um scanner aí que está travando algumas exportações, a exportação de alguns produtos da nossa pauta, né? Exato. Quando é que nós teremos isso está atrapalhando a fruticultura? Hoje, assim, o problema do scanner é ruim porque quando você não tem o scanner, que é uma forma de fiscalização mais adequada, né, mais eficiente, acabou que o melão virou uma rota, né, de contrabando, né, de droga para a Europa, né? Porque outros portos têm, e aí o crime organizado acaba utilizando esse porto aqui. Já tivemos algumas apreensões, o que é muito ruim até para a imagem da nossa fruticultura aqui. Com o scanner, sem dúvida nenhuma, isso vai limitar, e nós não temos esse scanner, estamos já pedindo há algum tempo, né? Na verdade... Essa discussão já tem mais de anos, já viu, tem mais Luiz? de 2 anos, e o problema é que esse scanner é uma exigência internacional de certificações que o porto tem que ter para que o navio possa chegar em alguns países. Por exemplo, os Estados Unidos exigem que o navio que chega nos Estados Unidos tenha que ter passado por um porto que tem scanner. Então, isso realmente hoje não está impedindo, mas traz limitações. Mas tem outros problemas também. O calado ainda é muito raso, então navios de grande porte não conseguem atracar. Nós temos um problema de espaço para armazenagem dos contêineres que ainda não é suficiente, tomadas elétricas para refrigerar a fruta. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que investir um pouquinho mais lá para poder ter um porto que nos atenda se a gente realmente for para a China mesmo. Luiz Barcelos, diretor institucional da Agrícola Famosa. A gente está contando aqui o case do melão, que está bem encaminhado aí para o mercado asiático. Mas o Rio Grande do Norte, no ano passado, bateu recordes na produção de frutas. Isso, né? foi. Eu queria que você também destacasse outros produtos dessa cesta de exportações da fruticultura. O região Nordeste, e aqui nosso semiárido não é diferente, tem uma grande vantagem para a produção de fruta, que é o lugar seco, portanto a fruta consegue ter boas qualidades, muito sol, boa mão de obra, muita água no subsolo, e são as condições naturais que faz com que ajude muito a desenvolver a fruta por aqui. Então, além do melão e da melancia, que é o carro-chefe aí, que é responsável por grande parte da produção, nós temos hoje também uma boa produção de mamão, inclusive boa parte desse mamão que era produzido no Sudeste, São Paulo, Espírito Santo, migrou para cá por essas condições. Nós temos uma boa produção também de banana, cada vez mais crescendo aqui na região. Nós temos algumas hortaliças como cebola, nós mesmos já produzimos aspargos, maracujá, abacaxi. Todas essas frutas têm condições de ser produzidas aqui, né? O que falta realmente é a gente primeiro ter uma segurança hídrica maior, e aí entra a questão da transposição do Rio São Francisco ali para Chapada, seria muito importante, né? A presença de Rogério Marinho hoje no Ministério do Desenvolvimento Regional pode apressar um pouco essa solução do São Francisco para o Rio Grande do Norte. Isso, sem dúvida. Nós temos um ramal que chama Ramal do Apodi, que vai agora ali na represa de Santa Cruz, que ainda não está nem licitado, né? Então a gente tem que... Os senhores já conversaram com o Rogério? Já estão com tratativas? Já estou esperando ele esquentar a cadeira para ir lá levar esse projeto. Ele 2 dias para esquentar a cadeira, com as primeiras medidas, né? Então estamos aguardando uma audiência já com ele agora em março para levar essas demandas para lá. Então tem outras frutas que o potencial é muito grande, mas nós temos que ter uma segurança hídrica para que a gente possa investir mais nesse setor. Gerlane Lima. As portas para o mercado chinês já estão abertas, mas há perspectiva aí de abertura de outros mercados ainda para este ano? Nós estamos muito concentrados na Europa, e isso também tem atrapalhado um pouco, porque toda essa exportação que vocês viram, esses aumentos aí, está muito concentrado na Europa, e aí acaba prejudicando um pouco o preço lá. Nós estamos trabalhando, além do mercado asiático, nós já temos uma expectativa de Filipinas e Vietnã, que nós já recebemos visitas de técnicos aqui, mas nós temos o mercado americano também um potencial muito grande. Infelizmente, nós temos uma sobretaxa do nosso melão. Nós pagamos 28% do melão brasileiro para chegar lá, e o melão centro-americano, que tem acordo de livre comércio, é 0%. Então, a gente praticamente não consegue concorrer por conta disso. O americano é muito protecionista. Muito protecionista, mas essa ligação maior entre o Brasil e os Estados Unidos precisa ocorrer para que a gente tire essas barreiras aí, né? Depois tem o mercado do Oriente Médio, também está crescendo muito.
A gente já tem mandado muita fruta para lá, a distância não é tão longa. As perspectivas são boas. São né? boas, uma região de clima quente, eles consomem muita fruta também, tem poder aquisitivo alto. Até que ponto esse acordo comercial entre Estados Unidos e China, inclusive com a cobrança que o mercado chinês compre mais produtos americanos agrícolas, atrapalha nossos negócios aqui? No caso da fruticultura, nem tanto. Essa é uma briga mais para os grãos, né? Soja, milho, onde o Brasil abastece muito a China e os Estados Unidos. Importantes, mas... Isso. A fruticultura nem tanto, porque o que acontece? Nossa região, por estarmos no hemisfério sul, nós temos uma contraestação com relação ao hemisfério norte, né? Quando é inverno lá, aqui é verão. E os Estados Unidos estão no mesmo hemisfério que a China, os dois estão no hemisfério norte. Portanto, quando a China não tem condição de produzir, que é no inverno... É a mesma coisa no É a mesma coisa que os Estados Unidos também não consegue. Então, para a fruticultura, ele não é um concorrente direto, né? Então, isso não nos preocupa tanto. Para encerrar, Luiz Barcelos, diretor da Agrícola Famosa, como é que está a discussão com o governo do Estado? Até que ponto a parceria com a atual gestão tem facilitado a abertura desses mercados e também o aumento da produção da fruticultura? Olha, nós tivemos a visita da governadora Fátima enquanto em campanha e levamos para ela alguns pleitos, né? Assim, o que mais tem nos surpreendido, ela tem nos atendido muito bem. Não temos, na verdade, grandes demandas, porque quando você fala em, por exemplo, estrada, essa BR que liga o setor produtivo para cá, que é 304, ela é federal. Precisa ser duplicado. Precisa ser duplicado. Eu ia pontuar isso agora. Então, né? Mas ela é federal. E nós temos o Porto da Coderne também é federal. É outro ponto que o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, pode ajudar muito de uma vez por todas encaminhar essa duplicação, né? Isso, sem dúvida. Então, o que nós precisamos realmente hoje, a nível de governo estadual, mais importante é a valorização dos funcionários do IDARNE, que são os fiscais do Estado, que nos ajudam a manter esse status de área livre. Então, as barreiras, os salários, quer dizer, isso tem que estar muito bem adequado para não haver uma desmotivação, porque se a gente descuidar dessa área livre e entrar essa praga aqui, a gente não vai poder mandar exportação para lugar nenhum. Então, essa é uma demanda, inclusive eu tenho hoje um encontro com a governadora para falar sobre isso. Temos também agora, esse ano, bienal, a Expo Fruit. Sim, em agosto. Eu ia até perguntar por último agora. Vamos lá pedir essa ajuda do em Mossoró, vai ser em Mossoró, no né? dia 26 e 28 de agosto. Então, assim, nós temos um bom relacionamento com o governo, com o secretário Guilherme. Guilherme Saldanha, um dos grandes técnicos desse governo. Exatamente. Eu diria assim, não temos o que reclamar. O relacionamento é bom, tem um bom reconhecimento do governo de que a fruticultura desempenha um bom papel aqui. Conversa é boa. E você falou em Expo Fruit, o que é que está previsto aí nesse encontro que é bienal? Então, nós temos uma feira onde tem não só a parte comercial, como stand e as empresas que vendem todos os insumos para a cadeia produtiva e serviços estarão lá presentes. Temos também palestras técnicas. É um evento que a gente faz em parceria com o Sebrae, com a UFERSA. Então, existe também informações técnicas, aulas, dias de campo. Recebemos visita de importadores, de compradores do mercado brasileiro. É a maior feira do setor de fruticultura do Nordeste brasileiro e cada vez mais está crescendo. Nós estamos já com mais de 20 anos de edição desse evento. Decidimos fazer bienal porque nós precisamos de dinheiro de ajuda da Prefeitura de Mossoró e do Estado, e para não ter que acessar os cofres públicos, que já sabe que está difícil. Estão balidos hoje. Por isso que a gente faz a cada 2 anos, mas a gente espera realmente fazer mais uma edição com bastante sucesso, porque sendo uma ajuda a promover e ajuda a desenvolver a região da fruticultura de Mossoró. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa de Luiz Barcelos, diretor institucional da Agrícola Famosa. Boa sorte, Luiz, nesses negócios todos, e que esses mercados se abram mais ainda para a gente gerar emprego e renda no Rio Grande do Norte. É isso mesmo, Jorge, eu que agradeço a presença aqui com vocês e realmente vamos torcer para que a gente possa cada vez mais vir aqui trazer boas notícias. Prazer tê-lo aqui no nosso programa.